Estamos agora na liberdade da palavra de Deus, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Façamos a leitura onde o Senhor tem trazido adiante, irmãos, na epístola destinada aos Hebreus. Façamos a leitura no capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento,
para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e sope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por vós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém. O autor da Epístola aos Hebreus, ele revela um profundo conhecimento de todo o Antigo Testamento. Mas não revela só isso. Ele revela um profundo conhecimento também do Evangelho da Graça. Ele discorre sobre um, apontando o outro, com muita profundidade. Porque essa ciência foi derramada sobre ele da parte do Espírito Santo, por obra de Cristo. E isso é maravilhoso, porque resgata muitas coisas. O homem, ele às vezes estabelece normas, ritos, regras, mas que não servem quase para nada. Muitas das regras humanas decorrem apenas do pensamento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Não tem grandes importâncias, grandes fundamentos. Mas quando Deus estabelece alguma coisa, então nós temos que meditar com muita atenção. O Eterno, quando Ele estabelece regras, quando Ele dita normas, quando Ele fala de alguns ritos, nós temos que ter atenção, porque afinal, o autor disso, ele não tem mente humana. Ele não olha como nós olhamos. A eternidade, irmãos, nós nem temos noção do que seja isso. Nós não temos noções de coisas muito altas, até números para nós, quando eles são muito grandes, eles fogem à nossa capacidade de raciocínio. Mas, para Deus, o tempo, os irmãos vejam, aqui esse autor, ele volta em tempos remotos para trazer uma informação atual. Ele vai lá atrás. Os irmãos sabem que a história dos hebreus, ela tem origem em Abraão. De Abraão até Cristo foram, não exatamente, mas quase 2000 anos. 2000 anos. Lá atrás que começou essa saga, essa história do povo hebreu. Mas começou
com um projeto divino. Deus traçando um projeto, e como Deus não está preso no tempo, aqui debaixo do sol o tempo vai passando, mas seus projetos estão caminhando até chegar no ponto que Ele deseja. As gerações passam, os homens passam, mas os projetos do Altíssimo não são afetados. Abraão, o Senhor fez uma promessa para ele, mas esse autor fala dos 2 sacerdócios e fala do santuário. E para nós isso aqui tem significado, e é muito bonito. Abraão, ele chamava Abrão, que quer dizer pai exaltado. Depois Deus mudou o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Abraão, ele lá atrás, numa certa guerra, seu sobrinho Ló, ele foi feito prisioneiro, mais outros tantos. Ele saiu com seus homens e venceu, resgatou seu sobrinho. E após essa vitória, ele teve 2 encontros. 2 reis lhe vieram ao encontro, distintos, absolutamente diferentes, completamente separados em grandeza, origem e proposta. Um rei era o rei de Sodoma, outro rei era o rei de Salém. Reis totalmente diferentes, porque o homem que carregava em si mesmo uma promessa, ele tinha um encontro que ele não tinha marcado. O primeiro rei lhe propôs riquezas, porque ele havia vencido. Disse assim: deixa os homens comigo, e você fica com todo o despojo, toda prata, ouro, todo bem, leva consigo. Abraão falou: nem um bem aí eu toco. Nunca você vai dizer, é isso que ele estava falando, o rei de Sodoma me enriqueceu. Eu não quero nada, exceto a parte que toca aos moços. E também esses 3 que estão comigo, eles que pegam. A mim, você não vai dar nada. Porque, sabe, irmãos, são figuras que estão ali, que vão se desabrochando na medida que nós conhecemos a história e a palavra de Deus. Todas as vezes que Deus agenda conosco o encontro, lamentavelmente o inimigo agenda o dele. Os irmãos podem ver, Deus havia agendado o encontro com Israel lá na casa de Faraó no tempo da escravidão. O inimigo agendou um encontro com o povo de Deus pela mão de Faraó, matando os meninos. Enquanto Deus planejava resgatar Israel, o inimigo matava os filhos das hebreias. Foi anunciado o nascimento de Jesus. Até tem uma profecia que dizia assim: em Ramá ouviu-se um choro, uma voz de lamento. E era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existiam mais. Era o rei Herodes. Mata as crianças de 2 anos para baixo. Enquanto Deus havia marcado o encontro com a humanidade, Satanás marcou outro encontro de morte. Mas sempre prevaleceu o encontro do Senhor. E bem-aventurado é o irmão e a irmã que escuta essa palavra. E você sabe, ainda que o inimigo agendou encontros com você, prevaleceu o encontro do Senhor. E por essa palavra, alguns encontros marcados com as trevas serão desmarcados no futuro da tua vida, por causa do poder do Espírito Santo em você. E todas as vezes que o inimigo marcar o encontro com você, Cristo desmarcará. Glórias ao Senhor. Deus te tomou pela mão para te levar adiante. Enquanto o seu coração bater com amor, no céu tem ordem a teu respeito. Essa é uma obra maravilhosa, irmãos. Aquele rei que encontrou com Abraão, algumas características dele são narradas aqui no livro de Hebreus.
na Epístola aos Hebreus. Sem genealogia, ou seja, não tem pai nem mãe. Sem princípio de dias, também não nasceu. Também não morria. E ele era tão grande que quem tinha as promessas era Abraão. Ora, o maior abençoa o menor. É sempre assim. E quando o rei de Salém foi encontrar com Abraão, ele trazia consigo 2 elementos. É o que nós temos que prestar atenção. Tudo que Deus faz tem razões eternas. Deus não toma nada porque ele estava com pressa, porque era o que veio no momento na mente dele. O Senhor, ele olha lá na frente, tudo tem fundamentos profundos. Esse rei encontrou com Abraão, muitos sabem isso, ele trazia numa mão pão, na outra trazia vinho, só que Abraão já era rico. Isso não é presente muito importante. E Abraão deu dízimo para ele. O dízimo era um tributo de um sacerdócio. Abraão, ele era o detentor das promessas, mas quando ele viu aquele mensageiro, ele percebeu: esse sacerdote, ele é maior do que eu. E ele traz consigo 2 elementos: pão e vinho, e entregou para Abraão. Melquisedeque e Arão representam 2 sacerdócios. Nós temos que voltar um pouco na história para entender essa palavra, para entrar na leitura com fundamento. Olha, irmãos, voltando um pouco no passado, como que foi instituído o sacerdócio? Primeiro sacerdócio de Arão foi na casa de Levi. A tribo de Levi foi transformada em tribo sacerdotal. Eles serviam ao Senhor em todo o cerimonial que era proposto na lei. E o sumo sacerdote da ordem era Arão, irmão de Moisés. Essa é a linhagem sacerdotal antiga. Da linhagem de Levi é que deveriam sair os sacerdotes. Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é de outra tribo. Vocês entendem o que está sendo pregado? Jesus pertencia à tribo chamada tribo de Judá, da qual nunca se falou em sacerdócio antes. Mas, como Deus faz tudo com profundidade, lá atrás, em Jacó, havia uma profecia escondida. Disse assim: Judá será o meu legislador. Legislador, aquele que faz leis. Em Judá, na tribo de Judá, vai nascer o legislador, aquele que estabelecerá as leis que vão reger a igreja futura. São 2 sacerdócios. O sacerdócio de Melquisedeque, irmãos, é um sacerdote de sacerdócios eternos, que não morrem. E esse sacerdote foi que, encontrando com Abraão, lhe abençoou. O autor dos Hebreus faz reporte a isso aqui, a este encontro, a esse sacerdote, e aos rituais e a certas práticas que os levitas faziam, e os sacerdotes, que eles mesmos não entendiam. É como se essa igreja tivesse uma cortina aqui no meio dela, até embaixo, né? Aqui, de cá, os sacerdotes ministravam. Aquela parte mais interna, só o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano só. E tinha regra: ele tinha que pegar umas brasas do altar, chegar lá dentro, colocar as brasas e colocar um incenso em pó em cima das brasas, e levantava uma fumaça, e a fumaça cobria a arca, o propiciatório, para que ele não morresse. Ele não podia entrar ali sem sangue, ele tinha que pegar sangue, pôr no dedo o sangue, ele aspergia na frente da arca, e 7 vezes o propiciatório. Ele estava dizendo o seguinte: eu não tenho dignidade de entrar aqui, eu não tenho dignidade pessoal para passar para dentro desse tabernáculo, mas uma vida foi tirada, um animal foi sacrificado, a vida foi ceifada
para que o meu pecado não se apresente agora aqui, mas que se apresente aquela vida imolada como uma desculpa para o meu pecado, uma justificativa temporária. Deixa eu entrar aí, não com minha honra, mas pela vida que foi ceifada para que eu possa entrar nesse santuário. O sumo sacerdote entrava com medo e saía muito cuidadosamente dali. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, e eram 2 fileiras de 6 pães. Ali era o pão da proposição, o pão da presença. Ali estava simbolizada as tribos de Israel. Tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor. Essa arca, irmãos, guardava dentro dela 3 elementos: as tábuas do concerto, que tinha a lei, a vara de Arão que havia florescido, e ali tinha um maná que desceu do céu, estava dentro da arca. Os irmãos percebem que são todas figuras que duraram até o tempo da vinda do Senhor. Olha aqui, sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. E no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que o caminho do santuário não estava descoberto, porque esse santuário, o lado mais interior, ele representa o céu. Não dá para pregar numa palavra assim o que tem de fundamento aqui, mas só para os irmãos um dia em casa, quem sabe para alguns Deus usar para isso. Quando morreu o rico e o Lázaro, vocês lembram para onde o rico foi? Ele morreu e caiu no Hades. Quando terminar a nossa vida, não há nada mais a ser feito. Nós lemos: ao homem foi dado morrer uma vez, e após isso virá o juízo. Do outro lado, simboliza o santuário verdadeiro, não esse feito por mãos humanas. O céu que nós olhamos, esse céu físico aí, se nós sairmos numa nave espacial, nossa vida acaba, a vida de todo o tempo que a população na Terra existe, nós temos um tempo igual andando rumo ao desconhecido. E onde está o fim disso? Ele está muito longe, são anos-luz. Agora, uma imensidão dessa, uma criação tão extraordinária. Agora, irmãos, imagine isso. Esse santuário lá de dentro, que estava fechado, que a cortina dizia o seguinte, o Espírito Santo: não entre nesse santuário, e mesmo o sacerdote, só entra aí com sangue, senão ali dentro mesmo eu mato ele. Até a arca, vocês lembram quando ela balançou, carregada pelos animais? Quando ela balançou, teve alguém que tentou segurar a arca, Deus fulminou ele na hora. Essa arca balança, mas quem sustenta ela é o Senhor. E guarda isso, viu, irmão? Essa obra aqui balança, mas não põe a mão não, que Deus te fulmina. Ela balança, mas ela não vai cair não. Esse povo tem um Senhor que olha diuturnamente por ele. Enquanto o Espírito de Deus estiver em nós, essa arca não vai cair. Pode balançar, porque balançou. O boi tropeçava, vai cair tudo, vai estragar tudo. Mas quem está lá em cima, olha tudo aqui embaixo. Lá, do lado de dentro, não se podia entrar. Quando Cristo na cruz bradou, vocês lembram? Pai, em tua mão entrego o meu espírito, tudo está consumado. Eu realizei a obra proposta, paguei a dívida da humanidade, bebi o cálice da amargura, passei por todos os processos, enfrentei Satanás num corpo humano e ele cercou meus caminhos, eu venci. Glórias ao Senhor.
Ele caiu diante de mim. Ele foi julgado. Perdeu toda a prerrogativa de ministro. Tombou. Quando ele tombou, lá de cima, um barulho foi visto no santuário, dentro do tabernáculo. Lá dentro escutaram um barulho. E alguém viu, quando começou de alto a baixo rasgar, como se uma mão invisível rasgasse de cima para baixo, e o santuário, o santo e o santíssimo se encontraram. O santíssimo ficou livre. Sabe o que estava sendo dito? Eu abri o caminho para o homem entrar no céu. Daqui para frente, quem tomba, já entra dentro do meu santuário. O caminho aos céus foi aberto na cruz. Tudo que era impossível, a lei, é possível na graça. Porque a lei é espiritual boa. Eu já vi as pessoas falar comigo, a lei é boa, a lei é espiritual, a lei é boa e a lei é espiritual. Mas quando o homem peca, a lei mata e não dá vida. A lei condena e não salva. Mas Jesus, cumprindo a lei, nos trouxe a graça, que remediou nossa história, sarou, resgatou. E quando nós estamos tropeçando, estamos arrependendo, a justificação dele está em nós trabalhando. Quando nós ficamos arrependidos de um erro, o Senhor é o nosso advogado nos tribunais eternos. Ainda que o inimigo queira nos acusar, o Senhor fala, o assunto dele já está tratado lá na cruz. A nossa justificação é essa, porque quando Deus olha para nós, não vê nossas misérias, vê a obra de Cristo estampada em nosso rosto. É o sangue que foi vertido que nos justifica. Por isso que o crente fala, Senhor Jesus, me cubra com teu sangue. Ou seja, esse pagamento que foi feito da minha dívida na cruz, Senhor, põe ele agora em memória, tem misericórdia de mim. O meu inimigo me cercou, Senhor, eu estou numa fraqueza terrível, Senhor, eu tropecei ontem, me ajuda, o sangue de Cristo te justifica. Isso não é para abrir as portas para nós pecarmos voluntariamente, porque aquele que peca voluntariamente, ele fecha as portas da reconciliação. Mas são as fraquezas, são os momentos que a nossa natureza humana, ela está fragilizada pelos processos da vida. O caminho aos céus foi aberto, e foi aberto com tamanha clareza, que ali na cruz, os irmãos se lembram muito bem, o que aquele ex-ladrão ouviu, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Eu já estou rasgando o véu do templo, e o céu está aberto. Glórias ao Senhor. Ó mulher, ó homem de Deus, você foi chamado para entrar, não esses espaços aqui, o espaço onde Deus habita. Já pensaram a organização? Eu nunca vi falar que a lua parou de rodar, eu nunca vi falar que a terra trocou a rota, ela colidiria com o sol. Tudo funciona, os irmãos podem ver, tudo funciona. Há uma lei que rege todo o universo. Agora imagine como que é dentro do Santo dos Santos, figurado no tabernáculo. Já pensaram, irmão, o que é lá dentro? Foi por isso, irmãos, que Estevão, apedrejado como um cão, ele abriu os olhos, e o Senhor abriu os céus. Ó Estevão, olha aqui. Ele viu o Senhor, ele viu um pouquinho daquela glória em cima. O céu está aberto. É a primeira preocupação dele, Senhor, eu já vou embora encontrar contigo, mas não deixa esse povo pagar a conta da minha vida, porque o que eu vejo é tão maravilhoso que eu não queria que eles perdessem. O amor de Cristo tomou conta dele, porque o véu se abriu, e na morte de Estevão, o véu se abriu para ele também. Na sua morte, o véu está aberto para você. Por isso que nós não temos que ter medo de morrer. Nós temos que ter medo, sabe de quê? É de pecar e viver em transgressão, com vida ímpia. Se Deus está conosco, tudo tem jeito. Tudo é possível para aquele que crê. Aonde você for, por onde você passar, se Deus te der a mão, você vai saltar o valado. Se Deus entrar com você, não tem ninguém que te vence. Se Deus te perdoar, não tem ninguém que te acusa. Se Deus for teu amigo, os teus inimigos podem se multiplicar, como Davi falava quando o seu filho seguiu a persegui-lo. Como se tem multiplicado os meus adversários, Senhor, mas de todos Deus tirou ele por cima.
E de todos Deus vai tirar você também. Essa igreja foi chamada para entrar no Santo dos Santos. Lá dentro é a figura que está aqui. Os irmãos vejam. A purificação para entrar aqui. O sacerdote tinha que levar sangue. Ele matava o animal e levava o sangue consigo para poder entrar lá. Nós vamos entrando pela fé nesse santuário. Ele levava sangue alheio. O nosso sacerdote levou o sangue próprio. Por isso que ele é capaz de purificar. Porque aqueles sacerdotes, quando ele levava o sangue, ele só fazia uma memória de pecado, porque ele voltava lá e pecava tudo outra vez. O crente não. Na medida que ele é purificado pelo sacrifício de Cristo, ele vai errando cada vez menos. É luz, cada vez mais luz. Quem é santo, santifique-se mais. Os erros do ano passado, esse ano, nós vamos contabilizar menos erros. Tropecei 100 vezes no ano passado, esse ano eu tropeço no máximo 90. Eu vou fechando as portas para os erros, até chegar ao ponto que se cumpra comigo o que está escrito na palavra. A universal assembleia dos justos aperfeiçoados, aonde nós somos chamados para tomar parte. Nesse grupo muito heterogêneo, de todas as nações, raças, tribo e língua, mas juntos, felizes, nós vamos nos encontrar para entrar dentro do Santo dos Santos. Isso é o melhor que pode existir para o ser humano. Saber que ele foi chamado para viver com Deus, dentro dos espaços mais magníficos da criação. Tudo é organizado, tudo funciona, tudo é belo, tudo é santo, tudo é limpo. Não tem choro, não tem lágrima, não tem tristeza, não tem morte, não tem angústia, não tem arrependimento, tudo acabou. Só que à medida que o tempo se aproxima, o inimigo também, lamentavelmente, ele fica agitado. O Senhor está agendando um encontro com a igreja para muito pouco tempo. O nosso encontro final com Cristo está muito próximo. Nosso adversário anda agendando encontros aí, mas prevalecerá o encontro do Senhor. Olha, eu já observei na Escritura vários sinais. Ninguém sabe a data. Quem anuncia a data da volta do Senhor peca. Porque enquanto Jesus Cristo esteve aqui em corpo humano, porque hoje ele sabe porque ele é Deus, mas enquanto ele esteve aqui em corpo humano, ele se restringiu. E ele confessou: eu não sei o dia. E todos que anunciarem o dia do Senhor, o ano da volta, pecam. Mas nós podemos saber de uma coisa: está perto. Está perto. Os irmãos, vejam como que nós estamos chegando para tomar posse dentro do Santo dos Santos. O Senhor disse assim: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios complete. No ano de 70, os irmãos sabem tudo isso. O general Tito entrou em Jerusalém, derrubou os muros, derrubou as casas, matou as mulheres e os homens, derrubou o templo de Jerusalém. Até o ano de 1948, os judeus andaram perdidos, vagueando pela terra, sem ter um país. Na história da humanidade que eu conheço, acho que não tem outro, o único povo que passou quase 1900 anos sendo povo sem ser país foi Israel. E mais, a única língua que ficou quase 1900 anos encostada num canto e ela voltou a reviver foi o hebraico. Até que o tempo dos gentios complete. O tempo do gentio é o nosso tempo, são os não-judeus. Quando entrar o último gentio na graça, na arca, semelhança daquela arca de Noé. Quando entrar o último, porque a gente não sabe, mas o Senhor sabe, Ele está contabilizando. Quando o último entrar na arca e ficar convertido, sabe o que vai acontecer? Você vai falar para os anjos dele: pode tocar as trombetas. Vai juntar todo o exército do céu, a alta corte celestial, os querubins da glória, a estrutura mais poderosa do universo, a juntar todos e falar: vem comigo, é o dia de encontrar a minha igreja.
É dia de encontrar Maria, Pedro, José, Antônio, machucado, provado, tentado, traído, esquecido. Você vai ver aquele dia o Senhor com voz de arcanjo e com trombeta, te chamar pelo nome, gritando cada um de nós. O Senhor agendou esse encontro que está perto. E Satanás está agendando encontros com a igreja por vários caminhos de contradição. Mas não larga do teu posto, não corra da guerra, não desanime da fé, porque Cristo vai te fortalecer. No final do tempo surgirão homens amantes de si mesmos, carregados de pecado, carregados de vanglória, com comichões nos ouvidos, não sofre mais a sã doutrina. Mas você seja firme e fiel, como o Senhor disse para Timóteo pelo Espírito Santo. Paulo falava: ser fiel exemplo de tudo, Timóteo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, disse o Senhor, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele fala assim para um anjo da igreja: vou te dar uma pedra branca, e nela está escondido o seu novo nome. E ninguém sabe o que está escrito ali, só aquele que recebe. Até nosso nome vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Nós estamos caminhando para entrar no céu. Os caminhantes para o céu, eles têm umas características. No jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de agir, de reagir. Quem caminha para o céu, olhando ele, se percebe: este homem está indo para o céu, essa mulher está indo para o céu. Eu percebo no jeito dela vestir, no jeito dela falar, nos negócios que ele faz. Eu percebo que ele não é daqui, é um estrangeiro, é forasteiro. Será que nós somos todos forasteiros por aqui? Ou tem alguém que achou aqui o ponto de parada? Eu não quero ficar aqui não. Queridos irmãos, nós temos que ser forasteiros nesse lugar. Aqui não pode ser o lugar de seu paradeiro final. Quando você tiver que negociar entre seu princípio e um prejuízo, fica com prejuízo. O princípio não se negocia. Quando você tiver que negociar seu caráter ou uma grande afronta, beba a afronta, porque caráter não se negocia. Quando você tiver que negociar sua santidade ou uma vergonha pública, passe a vergonha pública, mas não negocie a sua santidade. Glórias ao Senhor. Não negocie os valores santos que Cristo morreu para te dar. Não negocia aquilo que é sagrado e puro, que foi colocado em você por sangue derramado na cruz. Não negocie o que o Senhor te colocou com um custo muito alto, acima do que você podia pagar. Não aceite negociar aquilo que Deus te deu. Até os dons. Você tem que todo dia perguntar: cadê o dom que o Senhor me deu? Eu quero o dom. O dom foi embora. Glórias ao Senhor. Que volte o dom em nome de Jesus Cristo para você. Aleluia. Não perca o que é santo. As vestes, elas te foram dadas. E eis que eu vi uma multidão tão grande, vestida de um vestido branco, de linho fino, que representa a justiça dos santos. Como nós estamos vestidos aqui hoje? Espiritualmente estamos todos de linho. E você que escuta essa pregação na sua casa, está vestido de linho? Branco? Porque se nós não tiver vestido de linho branco, sabe o que vai acontecer? No dia da festa, o rei vai chegar e vai assim: como que você entrou aqui dessa maneira? Amarra, joga lá fora, que com essa veste ninguém entra na minha festa não. É assim, queridos, nós vamos para o Santo dos Santos. É o lugar mais interior. O brado de Jesus na cruz, o rei. Até um centurião, que nem era crente, quando ele viu as palavras do Senhor Jesus, o jeito dele olhar, as palavras que ele falava, o tom da voz, e depois quando ele bradou e entregou o seu espírito, o céu se fechou. Começaram então os relâmpagos, trovões, e um terremoto tomou aquele lugar. E ele falou: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Nós matamos o filho de Deus. Até no cemitério da cidade
o terremoto chegou, e o grito do Senhor chegou. As sepulturas se abriram, e quem era santo e puro tombou na legitimidade da sua fé, se levantou do meio dos mortos, o corpo se recompôs e entrou na cidade. Eles falaram: esse homem tinha morrido, está vivo. Foi o brado de Jesus. Se Jesus morrer não ressuscitou alguns, na glória vai ressuscitar todos nós. Se na morte ele trouxe uns à vida, na volta vai trazer todos, e em glória, para dentro do santuário eterno. Para onde você está indo, irmã? Para onde você vai, irmão? Dá uma olhada no espelho dessa palavra, como está a sua veste. Se ela não estiver branca como linho puro da justiça da palavra, pede uma veste para o Senhor hoje aqui. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração. Amém. Glória a Jesus, santo é o Senhor, glória a Deus, nosso eterno Deus e Pai celestial. De novamente, Senhor, se encontramos aqui a uma parte da tua herança com o joelho prostrado em terra, agora em ato de agradecimento, Senhor, contente, alegre por este momento feliz na tua presença. Graça nós te damos, Senhor, pela força dada ao teu Filho em levantar, atender este santo culto, aonde foi aberto em nome do Senhor Jesus. Graça nós te damos, Senhor, pelos hinos entoados, ainda que provados, angustiados, perseguidos, não foi negado aqui o louvor à tua santidade divina. Glória ao nome do Senhor. Graça nós te damos, Senhor, pela oração dada ao teu Filho, que esta subiu como incenso suave ao céu do céu. Graça nós te damos maiormente por este rico ponto de palavra, Senhor, aonde veio nos alegrando, Senhor, a nossa alma. Tu mandaste este pão do céu, aonde saciou as nossas almas, e estamos aqui fartos, Senhor, de ouvir, Senhor, estes ensinamentos, como melhor te servir na terra. Graça nós te damos por tudo, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor, na terra, e livra a nossa alma de pecar na tua presença. Pai eterno, recebe esta oração de agradecimento, juntamente este santo culto, em nome do teu Filho Jesus, bendito e eterno. Deus seja louvado.